Fila de emprego termina em confusão no Rio. Dólar sobe e cotação bate recorde. Em troca de apoio no Congresso, Dilma entrega o Ministério da Saúde ao PMDB da Câmara. Ex-deputado André Vargas é o primeiro político a ser condenado pela Lava Jato. Manifestantes e policiais entram em confronto na votação do aumento do ICMS no Rio Grande do Sul. Primavera chega e vai trazer calor recorde, tempo seco e chuva forte. Na série especial, treino, sangue frio e precisão, a vida dos atiradores de elite. Ele não pode falhar. Olá, boa noite para você. O dólar ultrapassou hoje uma marca histórica ao fechar em mais de R$4. Essa é a maior cotação desde o Plano Real. O mercado reagiu às preocupações com a economia e a crise política e tudo indica que a moeda americana não vai parar por aí. O dólar comercial já abriu o dia em alta, passou logo dos R$4 e acabou fechando em 4,05. É um recorde. O mais perto disso foi em outubro de 2002, durante a campanha eleitoral, quando havia preocupação do mercado com o favoritismo de Lula na disputa pela presidência. Nas casas de câmbio, o dólar turismo também disparou. Aqui no centro de São Paulo, quem precisava comprar a moeda americana no meio da tarde encontrava a cotação perto dos R$4,30. Para este economista, a crise política pressiona o câmbio e o governo precisa mostrar que consegue controlar a situação. A tendência é subir. E mais 5 ou 10%, ou seja, 4,20, 4,40, não seria susto. Passando esse processo, a tendência é cair. O lado positivo é o efeito do câmbio para a indústria brasileira, segundo este ex-diretor do Banco Central. Ele diz que o dólar mais baixo prejudicava exportações e dificultava a concorrência com produtos importados. Um câmbio adequado que torna os nossos produtos competitivos. Se não acontecer isso, ninguém vai produzir internamente. Fica mais barato importar da China ou de outro lugar. O que interessa para nós é emprego para os brasileiros, o fortalecimento da produção brasileira. Moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro, muitos deles lutadores, prometem na internet vingança contra os grupos que fazem arrastões nas praias. A polícia diz que está investigando as mensagens e vai agir contra os assaltantes e também contra os justiceiros. O lutador de jiu-jitsu prefere esconder o rosto. Ele promete agredir quem fizer arrastão na praia. A gente vai vir reunido agora para a praia, entendeu? Do mesmo jeito que eles vêm reunido e eles fazem a covardia com as pessoas não têm como se defender. É uma forma da gente mesmo se defender também. O rapaz confirmou presença em um evento divulgado nas redes sociais como resposta aos arrastões nesse fim de semana. A polícia investiga não só os responsáveis pela série de assaltos que aconteceu na praia e se espalhou pelo asfalto. Da mesma forma, quer punir e identificar quem são os justiceiros, os jovens que agridem quem comete roubos na Zona Sul, inocentes e que ainda incitam a violência pela internet. Para conter os arrastões, a Operação Verão foi antecipada já para este fim de semana. A Secretaria de Segurança quer contar com a ajuda de instituições ligadas à ordem pública e à assistência social para acompanhar o trabalho da polícia. Uma reunião na próxima quinta-feira vai definir os detalhes da ação conjunta. Vamos fazer o trabalho que sempre fizemos com blitz, parando ônibus. A prática do ato delitoso, como nós estamos vendo nas praias da cidade, é uma ação que requer segurança pública. Não vai ser assistente social para resolver aquele tipo de coisa. Policiais e manifestantes entraram em confronto durante um protesto contra a votação do aumento de impostos em Porto Alegre. O governo gaúcho tenta cobrir o rombo nos cofres públicos, elevando a alíquota do ICMS. O confronto começou na porta da Assembleia Legislativa. A polícia diz que manifestantes tentaram furar o bloqueio. O batalhão de choque usou cacetetes e spray de pimenta para afastar os servidores. 3 pessoas foram presas. Um professor que estava no chão foi agredido por um grupo de policiais e saiu algemado. A gente estava na porta e aí a Brigada Militar chegou com gás lacrimogênio e teve que sair todo mundo correndo. Fomos algemados, enfim, tratados como meliantes.
Depois da confusão, o acesso ao plenário foi liberado para 400 pessoas e teve início a votação de outros projetos, o que se arrastou por toda a tarde. O aumento de 17% para 18% na alíquota do ICMS integra o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo do estado. Seria uma alternativa para conter a crise financeira que provocou o parcelamento dos salários dos servidores públicos nos últimos 2 meses aqui no Rio Grande do Sul. Serão quase 2 bilhões de reais a mais por ano nos cofres do governo, que tem um rombo nas contas de 5,4 bilhões. Algumas operações internas, como o comércio de cerveja, refrigerantes e energia elétrica, terão taxas ainda maiores, chegando aos 30% de imposto. Agora, um exemplo da crise econômica. Na zona norte do Rio, uma empresa de construção abriu 200 vagas de emprego. Sabe quantas pessoas apareceram? Mais de 3 mil. E aí houve muita confusão. As longas filas chamavam a atenção de quem passava perto do shopping, na zona norte do Rio. Os candidatos chegaram a derrubar o portão. As vagas são para pedreiro, encanador e encarregado. Com tanta gente, foi impossível entrevistar as pessoas. O jeito foi recolher os currículos dos candidatos. Uma profissão que exige muita concentração e sangue frio para agir em situações de extremo perigo. Na segunda reportagem da nossa série especial, vamos conhecer o trabalho dos atiradores de elite, os chamados snipers. Solitário. Emocionalmente impenetrável e infalível. 100% é acertar o alvo. Não necessariamente em situações com refém, mas acertar o alvo. Se ele errar o disparo, o refém pode vir a óbito. E ele tem que simplesmente dar um tiro, de preferência um só, e o tiro tem que ser mortal, para poder ele salvar o inocente. O sniper é, por definição, um atirador de elite. Um profissional diferenciado, capaz de resolver uma situação de crise com um único disparo. O nome sniper vem do pássaro snipe, uma ave ágil e veloz e que só era abatida por caçadores de reflexos apurados e ótima pontaria. Longe dos esportes de caça, a função dos atiradores de elite é bem mais tensa e exige frieza. Os snipers são o último recurso em negociações fracassadas que envolvem reféns. Imagina permanecer na mesma posição por mais de 6 horas. E não necessariamente assim, deitado, com as pernas esticadas. Poderia ser no alto de uma árvore, no topo de um edifício ou até mesmo no meio da mata. E não se importar com sol, chuva, frio ou calor. O atirador de elite está sempre aguardando uma autorização para agir. E nessa hora, ele não pode falhar. Nesse treinamento, o alvo, um tijolo, estava a 100 metros de distância. Mesmo colocado de lado para dificultar a tarefa, o tiro foi certeiro. Por questões de segurança, o policial do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, teve a identidade preservada. A responsabilidade do atirador de precisão aqui do batalhão é imensa. Ele não atua só como um atirador, ele também atua como um observador das ocorrências que nós atuamos, e a soma de todos esses fatores é que faz com que nós tenhamos a excelência nesse serviço. Olha para onde você quer atirar e a arma vem na altura do olho. Não adianta você botar a arma aqui e depois tentar fazer isso. Não, você olhou e a arma vem na altura do olho, ok? Jorge Heleno esteve à frente do grupamento anfíbio dos fuzileiros navais. Formou dezenas de atiradores de elite. Hoje, ele dá instruções a profissionais que atuam na área de segurança. Tempo 1, engatilhe a arma. Guarda o dedão. Tempo 2, levanta a arma. Isso. Tempo 2. Tempo 3, desloca o dedo da tecla do gatilho. Agora sim, você vai conferir a pontaria e suavemente aquele toque sem tremer a arma. Beleza. O
experiente instrutor já viu bons atiradores travarem no momento de executar a missão. Ele tem que ter em mente que ele não está abatendo a vida de um criminoso. Ele tem que levar em consideração que ele está salvando a vida de um refém. Estamos em Goiânia, centro-oeste do Brasil. Aqui são formados homens que protegem tropas em áreas de conflito, vigiam fronteiras e garantem a segurança de chefes de Estado. Eles são mais do que atiradores de elite. Eles são caçadores. Ele tem a capacidade de aplicar a legítima força coercitiva com precisão, com o mínimo de dano colateral. Ele tem a capacidade de neutralizar as ameaças. A 1 quilômetro de distância, praticamente não se vê o alvo e impossível enxergar o atirador. Ser invisível e preciso são características fundamentais para um caçador do Exército. Mesmo a poucos metros, a camuflagem é perfeita. Repare. Acompanhamos exercícios de atiradores em campo aberto, disparos certeiros. À noite, o treino é mais desafiador. Mas o grau de perfeição é o mesmo. Alvo eliminado. Ameaça neutralizada. Em área urbana, os atiradores são posicionados em pontos estratégicos. Nessa simulação, eles usam até câmeras para vigiar um perímetro. As imagens são enviadas para uma central de controle móvel. Observar e definir o que é perigo é missão de um caçador. Equipe de caçador 1 fala que visualizou elemento suspeito. Ok, então recebi as suas informações, nós vamos acionar a equipe de solo para dar uma verificada, entendeu, nesse elemento. Ano que vem, todos os militares dessa unidade estarão mobilizados para as Olimpíadas do Rio. Errar e desperdiçar munição são palavras proibidas. Por isso, eles dispensam quantidade. O que vale é a qualidade do tiro. Para ser um caçador do Exército Brasileiro, são necessários pelo menos 5 anos de muito treinamento. As exigências são enormes. Só para se ter uma ideia, de um grupo de 100 militares, apenas 5 conseguem completar o estágio final. Ser habilidoso no manuseio da arma e ter ótima pontaria são importantes. Mas nessa profissão, a avaliação psicológica é o que separa os bons dos especiais. Precisa ser um profissional maduro, que demonstre bastante equilíbrio emocional, bastante estabilidade para agir em situações de grande tensão, para tomar decisões acertadas em horas críticas de forma bastante apropriada. São 22 anos de corporação. Metade desse tempo foi dedicada a observar, mirar e executar disparos. O tenente-coronel João Busnello ficou conhecido por salvar uma mulher mantida refém por um homem com uma granada na mão. 6 anos depois, o atirador de elite comanda um batalhão em Duque de Caxias. Os momentos de tensão sempre foram superados com muita conversa em família e um hobby: cozinhar. O atirador ele tem que ter muito equilíbrio, né? Como no tempero aqui a gente tem que ter equilíbrio, como no ponto da carne você tem que ter equilíbrio, tudo você tem que ter equilíbrio, né? Então, naquele momento você procura ser o mais técnico possível, ser o mais preciso possível, né? Dentro daquele contexto, daquele cenário, né? Que é o que aconteceu. Pelo menos uma vez por mês, o tenente-coronel veste o avental. Missão: agradar o paladar de mais de 150 policiais. Bom, vamos finalizar nossa carne assada aqui. O silêncio entre uma garfada e outra sugere a aprovação da tropa. Ele é melhor comandando o batalhão ou ele é melhor pilotando o fogão? Melhor comandando o batalhão. Vamos iniciar nosso armamento com 10 tiros, tá bom? Dia Mundial Sem Carro. Será que
A data pegou por aqui, Adriana? Será? Nossos repórteres foram às ruas para saber se já há consciência e o que falta para o trânsito melhorar. Em Porto Alegre, o Dia Mundial Sem Carro teve mais carro que o normal nas ruas. Resultado, engarrafamentos. No Rio de Janeiro, um dia normal de trânsito. Como acontece sempre, o tráfego foi pesado na Avenida Brasil, uma das principais entradas da cidade. Em Belo Horizonte, muitos carros na rua também. Houve lentidão nos horários de pico da manhã e da tarde. Em São Paulo, pelos congestionamentos, foi um dia mundial sem carro na garagem. As imagens confirmam ruas e avenidas entupidas, como sempre, com os carros se arrastando lentamente. Também não é para menos. Estudos apontam que quase a metade dos paulistanos usa o carro diariamente. São motoristas que gastam, em média, na verdade, perdem, em média, quase 3 horas por dia nesse trânsito infernal. Até mesmo num dia como hoje, que era para ter deixado o carro em casa. No fim da tarde, a lentidão se estendia por 92 quilômetros, a mesma média de sempre. Dia sem carro. Porque eu trabalho na rua, né? Então não tem como deixar o carro. Mas de acordo com uma pesquisa, 80% dos motoristas deixariam de usar o carro se houvesse opções melhores. O transporte público de mais qualidade, né? Investimento, mais eficiência no transporte. Difícil, hein? Principalmente quando os trens metropolitanos deixam milhares de usuários na mão, como hoje, de novo. Acho que compensa mais andar de bicicleta mesmo. E o número de adeptos realmente aumentou. Hoje tem 70% mais ciclistas nas ruas do que há um ano. Robinson, que vai e volta do trabalho pedalando, é um deles. Vejo aquela fila enorme de carros parados. Todos eles estão parados porque simplesmente não cabe mais carro na rua. E que sonho seria os motoristas paulistanos seguirem o exemplo dos colombianos. Hoje, mais de 1.200.000 carros deixaram de circular em Bogotá. Já na Cidade do México, foram 65 mil carros de funcionários públicos e políticos que ficaram na garagem. O mundo está em constante movimento. A gente vive, sonha com um futuro cada vez melhor. O que é fato hoje, amanhã entra para a história. Estamos aqui 24 horas. Para não deixar que a realidade passe despercebida. Para investigar, reconstruir. Para dividir experiências e descobertas fascinantes. Estamos prontos e preparados para trazer com toda a força e credibilidade o mundo até você. As suas noites na Record com muito jornalismo. Jornalismo verdade. Jornalismo com precisão. Jornalismo com qualidade. Jornalismo confiável. A presidente Dilma Rousseff tenta garantir o apoio dos PMDBistas da Câmara e oferece aos deputados um cargo considerado estratégico para o PT, o Ministério da Saúde. A portas fechadas com os deputados da bancada, o líder do PMDB tenta conter insatisfações e convencer a tropa a votar com o Planalto. Nos bastidores, Leonardo Pisciani enfrenta a tarefa ainda mais complexa: indicar o novo ministro da Saúde. Para ampliar o apoio do PMDB da Câmara ao governo, crucial neste momento, a presidente Dilma está disposta a entregar um dos principais ministérios da área social, hoje comandado pelo PT, o Ministério da Saúde, o segundo maior orçamento da Esplanada, com presença em todos os municípios do país, pode ser o preço a pagar pela estabilidade política. A bancada, por ampla maioria, decidiu que irá encaminhar o nome de dois deputados para integrarem o novo ministério. O mais cotado para a vaga, hoje do petista Arthur Quioro, é o deputado pelo Piauí, Marcelo de Castro. Médico psiquiatra, o PMDBista está há 16 anos na Câmara. Recentemente, bateu de frente com um cacique poderoso no partido, o presidente Eduardo Cunha. O nome ainda não foi levado à presidente Dilma, que se prepara para anunciar os cortes do ministério. O vice Michel Temer tenta acalmar os mais alarmados em sucessivas reuniões no Planalto. Mas Dilma também tem ligado diariamente para lideranças do PMDB, como Eunício Oliveira. Abandonar o governo, sair do governo, romper com o governo, é criar mais problemas, para o Brasil.
A proposta de criação da CPMF chegou hoje ao Congresso e, nesse momento, o governo enfrenta uma batalha no plenário na tentativa de impedir a queda de vetos da presidente Dilma, que poderia provocar um rombo bilionário nos cofres públicos. Os servidores do Judiciário voltaram a se manifestar no Congresso Nacional pelo reajuste da categoria. O aumento está entre os vários projetos já aprovados pela Casa, mas barrados pela presidente Dilma. Os vetos ainda podem ser derrubados no Congresso, mas o argumento do governo é que uma eventual derrota na sessão de hoje comprometeria o orçamento já deficitário em 30 bilhões de reais para o ano que vem. Só o reajuste de até 78,5% nos salários do Poder Judiciário geraria um impacto de 5,3 bilhões de reais no próximo ano. Outros vetos que, se derrubados, também iriam na contramão do ajuste fiscal são a isenção do PIS/COFINS para o óleo diesel, que tiraria 13,9 bilhões de reais dos cofres da União somente no ano que vem. A proposta que estende a todos os aposentados os ajustes do salário mínimo, o que aumentaria o déficit da Previdência em mais de 300 milhões de reais por ano. E a mudança no cálculo do fator previdenciário, que somaria mais 3,7 bilhões no orçamento. O governo, que até o início da tarde planejava retirar o quórum para derrubar a sessão, mudou de ideia. Confiante numa maioria com os votos da base aliada no Senado, o Planalto resolveu arriscar a sorte e partiu para o tudo ou nada. É chegado o momento de fazermos um apelo à responsabilidade fiscal. Nós queremos ajudar. E a maior sinalização que o Congresso pode dar hoje ao Brasil é de que não quer que o Brasil aumente o seu risco. Dando continuidade ao ajuste fiscal, a presidente Dilma enviou ao Congresso a PEC que recria a CPMF e estabelece uma alíquota de 0,2% sobre as movimentações financeiras. Para passar a valer, a proposta precisa ser aprovada em 2 votações nos plenários da Câmara e do Senado. Bom, e a sessão do Congresso que analisa esses vetos da presidente Dilma começou agora há pouco, então vamos até Brasília ao vivo falar com Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Luiz. Boa noite, Adriana. PT e PMDB decidiram votar pela manutenção dos vetos. Mas os 130 votos das 2 maiores bancadas na Câmara não são suficientes para garantir a vitória do governo. Para derrubar os vetos, é preciso o apoio de pelo menos 257 deputados e 41 senadores. A sessão do Congresso Nacional começou um pouco antes das 9 da noite e não tem previsão para acabar. Segundo o Palácio do Planalto, em caso de derrota, os cofres públicos sofreriam um impacto de mais de 120 bilhões de reais. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Luiz. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a oficialização da Rede Sustentabilidade, partido da ex-senadora Marina Silva. O processo de registro da legenda foi iniciado há 2 anos e o julgamento só foi possível depois que o TSE validou 500 mil assinaturas. Depois de passar 4 dias em Cuba, o Papa Francisco chegou hoje à capital dos Estados Unidos. A correspondente Heloísa Vilela tem as informações também ao vivo pra gente. Boa noite, Heloísa. O Papa Francisco teve compromissos já hoje aí? Boa noite, Adriana. Olha, ele chegou no fim da tarde, mas a agenda oficial só começa mesmo amanhã, quando ele se encontrará a sós com o presidente Barack Obama na Casa Branca. Hoje, Obama recebeu o líder da Igreja Católica na base aérea de Andrews. Francisco foi escoltado por vários carros até a Embaixada do Vaticano, em Washington. Mas o veículo em que ele estava foi o único que circulou com as janelas abertas. Na capital, o Papa fará um discurso no Congresso. Sem citar explicitamente o embargo econômico do país a Cuba, Francisco deve falar sobre relações internacionais. Aqui em Nova York, o Papa será recebido sob forte esquema de segurança. Na agenda, entre outros compromissos, está previsto um discurso na ONU. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigada, Heloísa. E agora vamos falar da nova temporada de A Fazenda, que estreia amanhã. E para todos os 16 participantes, existe uma coisa em comum. Claro, o sonho de ganhar o prêmio de 2 milhões de reais. E quem já ganhou nas edições anteriores diz que é preciso muito equilíbrio emocional e disposição para trabalhar na roça. Tem sol, tem piscina, tem festa. Até parece tranquilo. Mas viver confinado, longe do mundo, perto de desconhecidos, estressa. Porque tava todo mundo rindo. Se a fazenda oferece regalias, também exige trabalho.
E na roça, não é para qualquer um. Cuidado! Tarefa simples para quem é do campo. Um desafio e tanto para quem está acostumado à rotina das grandes cidades. Cuidado! Lá eu acordava muito cedo e procurava acordar de bom humor ainda. Karina Bach, vencedora da segunda edição de A Fazenda, não esquece dos perrengues que passou durante 3 meses. Eu voltei de lá da fazenda num outro ritmo, com as mãos calejadas, realmente de tanto trabalhar. Mas para levar um prêmio milionário, é preciso muito mais do que pôr a mão na lama. É preciso jogar, suar e brigar. Agora você vai em cima dela, certinho. DH Silveira foi o vencedor da última edição do programa A Fazenda no ano passado. Faturou 2 milhões de reais. DH, o que você acha que foi fundamental para você levar esse prêmio? Eu acho que o principal é que eu joguei, né? Eu acho que é um jogo, um reality show é um jogo, você tem que jogar. E eu entrei para aquilo, eu estava pronto para aquilo, eu me doei àquele programa. Você não é coitado aqui não, mano. E quem ficar achando que você é coitado aqui vai ver você ganhar 2 milhões. E o cantor teve que subir no salto para alcançar a vitória. Toda hora que tocava a música, você tinha que pôr o salto e dançar, ensaiar a coreografia, né, do negócio. Uma hora eu já estava de salto, andando na grama lá, já estava mestre. Os outros 16 participantes estarão de volta à Fazenda. Terão que rebolar para colocar os 2 milhões de reais no bolso. A mais nova temporada de A Fazenda estreia amanhã, depois do Jornal da Record. Não perca! Veja a seguir, a Justiça Federal condena o primeiro político na Operação Lava Jato. E ainda nesta edição, alunos de uma escola estadual de Goiás ganham um concerto sinfônico na hora do recreio. A Justiça condenou hoje o primeiro político investigado na Operação Lava Jato. A sentença do ex-deputado André Vargas foi de 14 anos de prisão por receber propina em contratos de publicidade da Caixa Econômica e do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério Público Federal, André Vargas agia para que órgãos públicos fechassem contrato com a agência Borglol e, em troca, recebia comissões. Na sentença, o juiz Sérgio Moro diz que Vargas recebeu propina não só no exercício do mandato de deputado federal, mas também da função de vice-presidente da Câmara dos Deputados. No total, ele teria recebido mais de R$1 milhão. Também foram condenados Leon Vargas e o publicitário Ricardo Hoffmann. A Justiça validou hoje mais um acordo de delação premiada do lobista Fernando Moura. Segundo as investigações, ele era o representante do ex-ministro José Dirceu na Petrobras. Aos procuradores, Moura disse que é amigo do ex-ministro de longa data e que ajudou o ex-secretário do PT, Silvio Pereira, a organizar a indicação para cargos do governo federal. Entre as nomeações estava o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que já foi condenado a 20 anos de prisão pela Operação Lava Jato. Segundo o novo delator, empresas fornecedoras da Petrobras pagavam propina de 3% do valor dos contratos e parte desse dinheiro era repassado ao PT. O ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e o senador pelo PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, serão investigados por crime eleitoral e lavagem de dinheiro. A autorização para os inquéritos foi dada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, e tem como base a delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia. A empresa teria repassado dinheiro de Caixa 2 às campanhas dos dois políticos. Em nota, o senador Aloysio Nunes disse que a investigação é bem-vinda para afastar qualquer dúvida quanto à correção da prestação de contas da campanha de 2010. Também, por nota, o ministro Aloysio Mercadante se disse sereno com a investigação, pois poderá provar que a doação que recebeu foi declarada à Justiça Eleitoral. E a justiça italiana autorizou a extradição de Henrique Pisolato para o Brasil. Condenado a mais de 12 anos de prisão no processo do Mensalão, Pisolato teve seu último recurso negado na Itália. A data para o ex-diretor do Banco do Brasil ser extraditado ainda não foi definida. Veja a seguir, jogador sai da reserva, entra em campo e faz 5 gols em 9 minutos. E também uma aula muito especial, estudantes de Goiânia param para ver a banda tocar.
No campeonato alemão, show de Lewandowski, atacante polonês do Bayern de Munique, contra o Wolfsburg. O Bayern perdia por 1-0. Lewandowski, que estava na reserva, entrou depois do intervalo do jogo e começou a fazer um gol atrás do outro. Em 9 minutos, o artilheiro marcou 5 vezes. E um detalhe, a zaga do Wolfsburg era brasileira, com Naldo e Dante. 5-1 para o Bayern de Munique, que segue invicto na competição. A União Europeia aprovou a distribuição obrigatória de 120 mil refugiados pelos países do bloco. A meta é realocar, pelos próximos 2 anos, os imigrantes desabrigados na Itália, Grécia e Hungria. Os governos da República Tcheca, Eslováquia, Romênia e da própria Hungria foram contrários à proposta. Já a ONU disse que o plano é insuficiente para o tamanho do problema. Volkswagen admite fraude em 11 milhões de carros a diesel. Raquel Vargas. O sistema que adulterou a quantidade da emissão de gases poluentes foi instalado em veículos não só daqui dos Estados Unidos, mas em carros vendidos no mundo todo. A Alemanha, país sede da montadora, vai investigar as irregularidades. A empresa anunciou que vai fazer recall nos veículos e reservou o equivalente a 29 bilhões de reais para cobrir os custos com o escândalo. O presidente executivo da companhia pediu desculpas pela fraude. As ações da montadora continuam em queda. Elefante símbolo da Indonésia encontrado morto. Cíntia Godoy. Yonggi Ki teria sido envenenado. Ele representava a luta pela preservação da vida selvagem na ilha de Sumatra. O animal, de 35 anos, morava num parque nacional e foi achado sem as presas, de mais de 1 metro de comprimento e muito valiosas. A morte do elefante provocou revolta. Yonggi Ki é de uma subespécie ameaçada de extinção. Foi anunciado hoje no Rio de Janeiro o orçamento da abertura dos Jogos Olímpicos de 2016. Vai ser bem mais econômica do que a última edição em Londres. Mas a equipe de criação prometeu surpreender o público. A data é tão importante que vai ser feriado no Rio. No dia 5 de agosto acontece no Maracanã a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Uma equipe peso pesado do cinema é a responsável pela criatividade do espetáculo. Nosso sonho é que os brasileiros assistam e falem, pô, isso parece o meu país e ele é bonito e eu tenho orgulho, é esse o país que eu quero. O Brasil pode se preparar para uma festança até o último dia dos Jogos. Os organizadores apostam na alegria e na espontaneidade do brasileiro para conquistar o público. Um pouco de luxo a gente precisa, mas a gente não precisa esbanjar. E quando a coletiva acabou, mais um segredo veio à tona. No palco olímpico, só artistas brasileiros. Nada internacional. É só Brasil. 100% Brasil, isso eu te garanto. O céu do Rio de Janeiro amanheceu encoberto por um forte nevoeiro. Os aeroportos Galeão e Santos Dumont operaram com auxílio de instrumentos e alguns voos foram cancelados. Uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de doleiros que atuava no sul do país. 27 pessoas são suspeitas de movimentar cerca de 600 milhões de dólares por ano em operações ilegais de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e fraude. 33 adolescentes fugiram de uma unidade da Fundação Casa, na zona leste de São Paulo. Foi a 4ª fuga este mês na capital paulista. O governo informou que a empresa contratada para fazer a segurança das unidades faliu. Por isso, o serviço de vigilância parou de ser prestado, o que facilitou a ação dos menores. O início da primavera será com calor em quase todo o país. A nova estação começa de madrugada, às 5 horas e 20 minutos. Neste horário, ocorre o equinócio, quando os hemisférios sul e norte recebem a mesma quantidade de luz do sol por causa da inclinação da Terra. Por isso, amanhã, o dia e a noite terão a mesma duração. Nesta quarta faz sol do interior do centro-oeste até a região norte. Temporais mesmo só em parte do Rio Grande do Sul. Na região norte também chove, mas é de forma isolada.
E faz muito calor em Teresina, com 39 graus. E em Porto Alegre, a máxima é de 32. Em Belo Horizonte, o dia também será quente, com máxima de 32 graus. Em João Pessoa, faz 29. Em Porto Velho, 35. Em São Paulo, 32 graus. E durante a primavera, o El Niño ainda vai influenciar o clima e deixar todo o planeta mais quente. Esse fenômeno aquece as águas do Oceano Pacífico, que funciona como uma chapa quente e manda mais calor para toda a atmosfera. O tempo ficou tão quente antes da hora que confundiu até as plantas. Floresceram antes do previsto. Como pode algo tão frágil se manter firme lá no alto? O concreto pode existir e a natureza pode acompanhar. Quanto mais alta a árvore, mais o ar fica fresco aqui embaixo. Só que da copa até o chão, a temperatura já sobe cerca de 10 graus. Agora, se você for ali para o sol, vai sentir o calor ainda mais intenso, cerca de 5 graus a mais. Oxe, não dá não, tem que ficar na sombra. Esta primavera pode bater recorde de calor. Em São Paulo hoje fez 33 graus, pode fazer 38 até sexta. No Rio de Janeiro, no fim de semana, a temperatura chega a 40 graus. Tempo seco, qualidade do ar ruim. Em Brasília, 15%. Em Goiânia, 12%. Nesta estação, a baixa umidade do ar vai alternar com muita chuva em boa parte do sudeste e do centro-oeste. Volume de água acima da média, mas que não reflete muito nos reservatórios. O grande problema da primavera é que a chuva não é constante, ela não acontece todos os dias. Para aumentar o reservatório, é necessária a frequência da chuva. É no sul que a chuva será mais intensa, com ventos fortes e até granizo. Alunos de uma escola estadual de Goiânia tiveram uma tarde inesquecível. A Banda Sinfônica de Goiás fez uma apresentação especial para eles. O objetivo é incentivar as crianças a ter contato com a música. A escola é antiga, anda precisando de uma tinta na parede, reparos no teto, nas carteiras. Por isso, receber uma banda sinfônica foi um acontecimento. Mesmo com o forte calor, ninguém sai da plateia improvisada no pátio apertado. O maestro explica como funciona uma banda. E cada instrumento merece uma apresentação solo. É bom ter essa oportunidade, né, de trazer algo cultural, mais cultura para a escola. Todos os músicos da banda são professores de escolas estaduais de Goiás. A intenção em cada concerto é fisgar mais alunos para as bandas colegiais. Os próprios alunos também podem se tornar músicos profissionais um dia e tocar, quem sabe, tocar na banda sinfônica. Há 4 anos a escola montou uma banda. No começo a intenção era só ensinar um básico de música aos alunos. Mas foi mais longe, criou instrumentistas e formou estudantes melhores. Eu me imagino assim, um dia no teatro para ser prestigiado como todos esses que estão aqui hoje. O tempo dirá se o concerto despertou um novo talento. Mas a julgar pela empolgação, a banda do colégio vai ganhar reforços. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o R7 Play. Fique agora com o Gugu, que mostra com exclusividade o novo apartamento de Roberto Justus. O apresentador da nova edição de A Fazenda faz revelações inéditas sobre o casamento que mexeu com o mundo dos famosos. E a gente te espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.